Em se tratando de arte, o que significa teatro? Você conhece a origem do teatro? Quais são os elementos estruturantes do teatro? Vamos descobrir as respostas para estes questionamentos? O teatro é a arte da representação. Ele tem o papel de transformar palavras em ações cênicas. É uma teoria geral das belas artes. Dedica-se a definir critérios para analisar a obra com a realidade. O teatro é uma parte muito importante da arte. A origem do teatro remota ao homem primitivo e a todas as suas formas de rituais, associados à caça, colheita, morte, danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas. Acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga. O termo grego teatro significa lugar para ver. A palavra teatro, derivada dessa palavra grega, tem o sentido de olhar com atenção, perceber, contemplar. No teatro grego eram realizadas cerimônias religiosas em honra a Dionísio, o deus grego do vinho. Na celebração da colheita de uvas havia música, dança e apresentações do ditirambo. O ditirambo era um hino cantado e representado por um coro fantasiado. O teatro passou a ser não só o local físico para onde o público se desloca para ver as cerimônias, como as próprias representações. Os atores representam as cenas e o público sente todas as emoções. A apresentação sem plateia é um ensaio. Para que haja o teatro é necessário público. Existem muitos gêneros no teatro, dentre eles estão autos, comédias, drama, revista, musical, tragicomédia e tragédia. A essência do ator é o corpo, a voz e a emoção. A essência do teatro é comunicar ideias com os elementos da linguagem e mídias. Na arte, o ator é o emissor e o público o receptor. Os signos teatrais é um sistema de significante e significado. O significante estabelece sua função estética. A expressão, materiais, cênicas, objetos, cores, luz, forma, mímica, movimento, entre outros. O significado é o conceito, representação. Varia em suas dimensões, natureza e composição. O teatro, menos o texto, é uma espessura de signos e de sensação que se edifica a cena a partir dos argumentos escritos. Percepção para movimentos sensuais, gestos, tons, distâncias, luzes, que submerge o texto. Vai além do texto escrito. O tema é um elemento do teatro. Os elementos do teatro têm o tema, que é o assunto sobre a peça, o enredo, que é o conjunto de enredo. O conjunto de enredo cria o tema, é a sequência de fatos. O conflito, que são as relações dos personagens, pode ser uma relação de amor, ódio, depressão, simpatia.
Temos o espaço, que é o local onde a peça de teatro se passa. Temos também o tempo dramático, que não corresponde ao tempo do teatro. O tempo dramático tem a ver com a história. 2000 anos, por exemplo, esse tempo dramático ocorreu, 200 anos. Então, não corresponde àquele tempo da apresentação no teatro físico. As peças de teatro são divididas em atos e cenas. Podemos classificar os elementos do teatro em elementos físicos do teatro, equipe dramática e elementos da representação. Os elementos físicos do teatro são o teatro, o palco, os bastidores, camarim, cenário, cortina, espaço cênico, proscênio, público, o hall, a iluminação, o figurino. A equipe dramática são ator ou intérprete, cenógrafo, diretor, dramaturgo, elenco, figurante, figurinista, iluminador, ponto, produtor. E os elementos da representação dramática são a ação, a parte, ato, batidas, cena, drama, espetáculo, libreto, papel, plano da peça, ponta, rubrica, tema, texto dramático, tipo ou caráter, trama dramática, troupe. Deixarei aqui o link com mais informações sobre os elementos do teatro, para você estudar e se aprofundar mais.